Sabes qual é que é a pior parte de viver em Portugal em 2026? Acredita que não é a inflação, não é o facto das rendas estarem a subir cerca de 10%, não é o preço a que está a comida, mas é uma coisa, todos os meses o salário entrar, desaparecer e no fim do mês diz sempre a mesma frase: não sobrou nada. Se isto soa familiar, então este vídeo é para ti. Hoje vou-te mostrar 3 regras simples de autodisciplina financeira para começares a investir com pouco dinheiro, mesmo a viver num país onde basicamente tudo sobra e até mais depressa do que o teu salário. Se estás cansado de sentir que trabalhas demasiado e não constróis absolutamente nada, fica comigo até ao fim deste vídeo. Eu hoje vou-te mostrar um plano simples e vou lançar-te aqui também um desafio que, se levares a sério este desafio, podes mudar completamente a tua relação com o dinheiro nos próximos 12 meses. Vamos então aqui começar pelo choque de realidades, que em 2025 a inflação em Portugal andou ali em cerca dos 2, qualquer coisa, e tu pensas que afinal não está assim tão mal. Mas depois quando começares a olhar para outras coisas, como por exemplo a renda da tua casa, que o senhorio aumentou, sei lá, 2%, em que muitos dos casos aumentos até passou os 10%, isto já não é um drama, isto é literalmente a forma como a lei funciona quando ele acumula vários anos sem atualizar essa renda. Então repara neste filme que eu te vou contar agora. O teu salário aumenta, se tiver sorte aí 2, 3%. No entanto, a renda vai levar 10%. A comida vai subir mais do que a média. A água e a luz mantêm-se iguais. E o resultado é igual praticamente todos os anos. Ficas um bocadinho mais pobre, mesmo que ganhes ligeiramente mais. E é aqui que entra a parte mais dura que ninguém quer ouvir. O problema não é a inflação. O problema é tu viveres neste contexto todo sem aplicares uma única estratégia. Se tu não tens um plano para o dinheiro que tu ganhas, acredita numa coisa que eu te vou dizer. O Estado já tem um plano para o usar. O plano do sistema é muito simples. Tudo à tua volta acaba por encarecer, tudo sobe de preço, enquanto tu continuas a viver mês a mês à espera que sobre qualquer coisa. Há estudos que indicam que em Portugal a nossa literacia financeira até mudou e melhorou um bocadinho. Nós começámos a saber um bocadinho mais sobre juros, poupança, investimentos, temos mais informação do que nunca. Mas saber tudo isto não chega se não aplicarmos. Não é por tu leres posts no Instagram sobre ETFs e inflação ou outra coisa qualquer de literacia financeira que a tua conta bancária de repente começa a crescer em números e em dinheiro. Tu não és pago por aquilo que tu sabes, tu és pago por aquilo que tu aprendes e fazes, aplicas e fazes isso então repetidamente. É por isso que este vídeo não é sobre teoria, mas sim sobre a autodisciplina que tu tens que aplicar na tua vida. É sobre fazer aquilo que dói mais para doer muito menos daqui a 5, 10 ou 20 anos. Vamos então agora falar de algumas regras para essa autodisciplina funcionar. A primeira regra da autodisciplina é a taxa com o teu nome. Neste caso vamos chamar a taxa Diogo. Em linguagem de miúdos, vamos dizer que esta taxa, este nome bonito que nós aplicamos, que é a taxa Diogo, ou a taxa Esteves, se quiseres, talvez é a ideia mais importante deste vídeo. Isto basicamente é uma porcentagem fixa do teu salário que vai sair da tua conta todos os meses de forma automatizada. Isto não é caso sobre algum dinheiro, nem uma coisa do vou ver no fim do mês se dá ou não. Isto é um sistema automático que tu podes criar e deves criar. Imagina que tu ganhas 900 euros líquidos todos os meses. 1% são 9 euros, 5% são 45 euros. Se somos até um pós 10%, vai ser cerca de 90 euros, ok? Tu podes estar agora aqui a pensar que, Diogo, 9 euros não faz grande diferença, isso é ridículo. Estás-me a dizer para eu separar 9 euros? Sério? Isso é ridículo. Não faz sentido. Na realidade, o ridículo não é tu separares 9 euros. O ridículo vai ser tu continuares sem sistema nenhum e sem posto de parte absolutamente nada. O ridículo é deixares que o banco cobre comissões, deixares que a renda suba todos os meses, os preços continuem a subir, aumentar e tu a teres um sistema podre que não funciona. Os 9 euros, os 15, os 30, não é sobre o valor. É sobre o hábito que tu vais criar a fazer e a montar este sistema. Porquê que esta taxa é tão poderosa? Quando tu dizes, este mês vou ver se consigo poupar alguma coisa, tu já perdeste dinheiro. Sabes o que é que vai acontecer? Eu vou-te explicar. Primeiro, vais sair com amigos. Depois vais comprar uma coisa qualquer numa promoção num supermercado. Depois compras por impulso no MBWay. Esses 9 euros já foram, esses 20, 30 euros já desapareceram. Mas quando tu dizes, todos os meses, vai sair do meu salário 3% ou 5% e que sai automaticamente assim que o dinheiro entra na tua conta, de repente, aquilo deixa de ser uma opção. Tu já nem sequer vais pensar naquele dinheiro. Ele já saiu, já foi. Já não está disponível. Sabes o que é mais irónico no meio disto tudo? É que os próprios bancos já sabem disto há anos. E eles chamam-lhe poupança automática, poupar sem dar por isso, poupança ordenado. Isto não é rocket science, ok? Isto já existe, tu é que não o estás a usar. Tu podes usar, tu podes ir à tua app do banco, agora neste momento, enquanto estás a ver este vídeo, abres a app do banco, configuras uma transferência permanente, data, o dia em que costumas receber o ordenado, por exemplo, dia 1 ou dia 2 ou dia 5, metes a porcentagem que queres ou o valor, depois tu envias
Envias isto para uma conta de destino, podes usar uma conta de preferência que não tenha comissões bancárias e envias para lá o dinheiro. E pronto, a partir daí, a conversa de deixa ver se sobra deixa de existir. Agora, a partir deste momento, o meu salário não é 900 euros. O meu salário líquido real vai ser 855. Os outros 45 euros que tu fizeste a transferência automática são intocáveis, nunca mais lhes vais mexer. Estes 45 euros a mais são para o teu eu do futuro. A verdade e o mais importante aqui é que o teu salário verdadeiro não é aquele que cai na conta todos os meses. É sim aquele salário que fica depois da taxa que tu aplicares para fazer esta poupança. Aqui entra a primeira decisão com o que é que tu começas a tomar hoje, que é que definas a tua taxa. Pode ser 1%, pode ser 3%, pode ser 5%, o que tu quiseres. Desde que isso também não te coloque numa situação complicada, apesar de que o dinheiro vai ser sempre teu, mas tu tens que definir sempre um valor. Tem que ser uma porcentagem e tem que ser automático. Porque se isto vai começar a depender da tua força de vontade todos os meses, acredita uma coisa que eu te digo. No segundo mês ou no terceiro já não estás a fazer nada disto. A segunda regra desta autodisciplina financeira é cortar o invisível. Vamos ser honestos aqui. Tu não vais ficar falido por fazeres uma grande compra uma vez no ano. Tu ficas falido por causa das pequenas compras repetidas todos os dias durante anos. Os cafés, os snacks, as vending machines, as subscrições que tu te esqueces que tens, tipo o ginásio, que já não usas, os Ubers porque hoje estou cansado e não me apetece andar, as encomendas de comida porque eu hoje mereço e não me apetece cozinhar, coisas pequenas mas que tu fazes repetidamente todos os dias. Deixa-me dar-te aqui um exemplo muito simples. Se tu gastares 1,5€ em coisas automáticas como cafés, snacks, coisas desse género, 1,5€ por dia são, arredondando, 45 euros por mês. Agora, 45 euros por mês dá 540 euros ao ano. E agora não quero que tu faças um cálculo a um ano. Eu quero que tu olhes isto numa perspectiva maior. Quero que tu olhes isto a 10 anos. Se olhas a 10 anos, 540 euros por mês nestes 10 anos são 5.400 euros. 5.400 euros em cafés, em snacks, coisas que tu já nem te vais lembrar que consumiste, que não fazem, se calhar, em muitas das vezes, diferença no teu dia. Se tu ainda fores juntar a isto as subscrições tipo Netflix, Amazon Prime, Disney, apps de ginásio e cenas do género, facilmente ficas aqui nos 25, 30 euros por mês que saem da tua conta sem tu sequer pensares nelas, sem às vezes até consumires essas coisas. Agora vais juntar aqui, sei lá, os 540 dos snacks aos 360 das subscrições. Vamos fazer aqui 900 euros por ano. 900 euros por ano é mais do que um salário mensal para muita gente aqui em Portugal. Se nós formos olhar para 10 anos disto, são 9.000 euros. E isto sem sequer falarmos aqui em investir. Se esses 75 euros por mês, 45 em snacks, 30 em subscrições, fossem automaticamente investidos todos os meses durante 20 anos, o valor seria muito maior. Mas nem precisamos ir assim tão longe quanto isto. O ponto simples e o que dói mais aqui é quando tu dizes não sobra dinheiro para investir, muitas vezes o que queres realmente dizer é não me sentei a olhar para estas pequenas despesas que eu tenho, que estão a sugar 50, 80, 100 euros por mês sem eu sequer reparar. Então o que é que significa cortar o invisível na prática? Significa fazer uma auditoria às tuas contas. Também podes usar o e-book Orçamento Simplificado em 30 minutos que eu tenho aqui na descrição. E esta auditoria brutal de 30 dias às tuas despesas vai ser incrível e tu vais perceber porquê. Durante 30 dias escreve tudo o que tu gastas em snacks, cafés, encomendas de comida do Uber, da Glovo, essas cenas. As subscrições da Netflix, disto e daquilo que tu tens. Compras por impulso, tu fazes aquela coisa que tu apanhas quando estás a ir para a caixa do supermercado. Aquela compra por tédio através do telefone. Estou aqui na Amazon, eu vou comprar aqui esta coisinha que eu mereço. Isto tudo, sim, vai dar trabalho e é muito chato. Mas acredita numa coisa, é isto que começa a mudar vidas. E se tu estás a ouvir isto tudo que eu estou a dizer e já estás numa de eu nunca vou conseguir organizar isto tudo sozinho, ao fim de 3 dias desisto sempre. É precisamente por isso que eu criei um e-book Orçamento Simplificado em 30 minutos. Lá dentro, tu já tens um modelo pronto para apontar estas despesas invisíveis, sem precisares de um Excel super maluco, sem fórmulas estranhas, nada mirabolante. É tudo muito simples, porque é exatamente isso que tu precisas. Simplificar. Começas a preencher, ver onde é que o teu dinheiro está a ir e começas a cortar com intenção. Acredita numa coisa, eu não estou a dizer que tens de cortar todos os cafés que vais beber, mas há certamente coisas que tu podes cortar da tua vida, tu não estás a usar e que não te estão a trazer benefício e que vai ser uma diferença brutal. Depois deste vídeo, sentiste que precisas de uma ajuda extra para fazer então essa tal auditoria que eu estou a dizer, sem perderes as tribeiras e muito tempo, o link para o e-book está aqui em baixo na descrição. Ao final dos 30 dias, vais olhar para aquela lista que tu fizeste e vais escolher pelo menos uma categoria para cortar tipo 50%. Atenção, não é preciso cortares tudo, não é preciso deixares de viver, não é isso que eu estou a dizer. É fazer escolhas, simplesmente isso. Se tu gastas 60 euros em encomenda de comida e o objetivo passa a ser 30, se gastas, sei lá, 40 euros em cafés
ou amigos e não sei o quê. O objetivo passa a ser 20. Não só vai esses 20, 30, 40 euros que vais libertar, não são para voltar ao orçamento. São sim para tu juntares àquela tua taxa do primeiro ponto que a gente falou. Podes incluir, por exemplo, esta regra que eu também incluo para mim, que é tudo o que tu cortas em termos de invisibilidade vai diretamente para o teu plano de investimento. Isto é autodisciplina, não é vou ver se gasto menos. É autodisciplina, controle e estratégia. Tens de criar quase que uma frase do tipo, vou cortar nisto, nisto, nisto e nisto, e esta poupança vai automaticamente para o meu futuro. A terceira regra da autodisciplina financeira, investir no acessível. Nós já tratámos aqui de 2 blocos fundamentais, que é definir aquela tal taxa, o dinheiro que sai automaticamente, cortar o que é invisível, libertar dinheiro das despesas que tu tens, que às vezes, vamos lhe chamar despesas de sanguessuga. Agora falta aquele passo que muita gente teme, que é começar a investir. E depois é aqui que entra o tal mito português clássico do eu até investia, mas não tenho dinheiro. Eu agora vou ser muito sincero contigo. Isto em 2026, dizer isto é só desculpa. Tu hoje em dia tens formas de investir com 10, 20 euros por mês e às vezes, em alguns casos, até menos. Vou-te falar agora aqui em 3 ferramentas práticas que existem em Portugal, ou que tens acesso em Portugal, e que tu podes usar de forma inteligente para começares a investir. Não são as únicas, não são um conselho personalizado, não é um conselho de investimentos, mas são um ótimo ponto de partida que tu podes começar a utilizar e que muitas pessoas já utilizam, eu também utilizo, e vamos então falar delas, que é para deixares de adiar isto. A primeira de todas é o PPR, tão famoso PPR, certeza que tu já ouviste falar. Eu sei que o PPR em alguns casos tem má fama, muita gente assiste a produtos caros, cheios de comissões e cenas do género, né? Está associado normalmente a bancos, mas o conceito em si é bastante simples, é um produto pensado para a reforma, onde o Estado basicamente te diz, se tu investires em ti, eu devolvo-te uma parte através do IRS. Normalmente isto está associado a benefícios, portanto é uma coisa que é interessante em alguns casos. Como é que isto funciona de forma simplificada? Se fizeres contribuições para um PPR, podes deduzir até 20% do valor que investes na tua coleta de IRS. Até um certo limite por ano, tem limites, que depende também da tua idade. Vamos falar aqui de um exemplo concreto. Se tens até 34 anos, podes deduzir, por exemplo, até 400 euros. Até 35 aos 50, 350 euros. A partir de 51, até 300. O que é que isto quer dizer? Se tu tens menos de 35 anos, ao longo do ano coletas 2.000 euros num PPR, o Estado vai-te devolver até 400 euros. Isto não é magia, isto não é um esquema, está escrito nas regras, podes procurar, vais encontrar de certeza estas informações também. Agora pensa comigo, se tu estás preocupado com o teu IRS todos os anos, ficas à espera de ver se recebes, né, o IRS ou se tens de pagar IRS, mas não estás a usar uma das poucas ferramentas legais que tu podes ter à tua disposição para ver se consegues virar então aqui um bocado também o jogo a teu favor. Claro que o PPR não é meter dinheiro e tirar ao fim de 6 meses, há regras que tu tens de cumprir. Tu tens prazos, penalizações, se levantares, por exemplo, o dinheiro mais cedo do que é expectável, isto são ferramentas de médio e longo prazo. São coisas que tu vais ter que meter lá o dinheiro e vai ter que estar durante um período de tempo a maturar, para tu poderes então depois levantá-lo. Para alguém que quer criar uma estratégia de longo prazo, começares com pequenos montantes de 20, 30, 50 euros por mês, num PPR decente, há vários PPRs, atenção, portanto tem que ser um PPR com boas condições, que possa ser usado de forma muito inteligente. O importante aqui não é vender um produto em específico, é fazer perceber que em Portugal existem incentivos para quem decide ser disciplinado e pensar um bocadinho à frente em termos de vida financeira. A segunda ferramenta que tu podes utilizar são os ETFs fracionários. Existe um mercado fracionário, também tenho vídeos aqui no canal que já falei nisso. Se tu já ouviste falar em ETFs, pensa muito nisto de uma forma mais simples, que é, em vez de tu comprares uma ação, ok? Vou comprar uma ação, sabe, da Coca-Cola. Em vez de comprares uma ação dessa empresa, da Coca-Cola, tu podes comprar um cesto, palete, que já vem com várias ações dentro dessa palete. Em vez de comprares uma ação, vais ter acesso a uma forma até quase que diversificada de várias ações que estão dentro dessa palete. Isto é como, em vez de comprares apenas um jogador para a tua equipa, basicamente compras uma equipa inteira. Faz uma equipa toda nova. Agora, a parte boa, para quem tem pouco dinheiro, basicamente é esta. Há plataformas hoje em dia que te permitem comprar frações de ETFs. Isso é o quê? Tu podes chegar a uma corretora, imagina que um ETF está a 100 euros por unidade, ok? Tu podes comprar 10 euros desse ETF. Ou 5, ou o que for, whatever, não interessa. Podes comprar o valor que tu tiveres. Isto acaba por destruir completamente o tal argumento do eu não tenho dinheiro para investir. Se tu consegues gastar 15, 20, 30 euros numa noite de jantar e copo, tu tens dinheiro para começar a investir. A diferença aqui é que um deles desaparece em 3 horas e provavelmente tu sais lá bêbado. O outro pode ficar a trabalhar e a dar-te dinheiro durante anos. Aqui a autodisciplina entra de duas formas. A primeira é escolher produtos simples e diversificados. Podes escolher um ETF que acompanhe, por exemplo, o S&P 500. Segundo, montar um plano
automático. Todos os meses, com a tua taxa, por exemplo, cai na tua conta, é investido num ETF, sem que tu tenhas sequer de pensar em fazer este processo à mão. Não é chegar ao dia 28 do mês e pensar, será que este mês eu compro ou não compro? Este sistema é montado uma vez e ele vai fazer o teu trabalho todo por ti. Tu não tens de fazer mais nada à mão. Mais uma vez, isto não é um conselho personalizado de investimentos, não é nada. É apenas uma forma simples que existe, que pode ser aplicada e tu podes absorver esta informação, olhar à tua volta e tomar a tua decisão. Tens de perceber os riscos, tens de estudar, tens de aceitar que o valor pode subir ou descer. Estamos a falar do mercado de ações, portanto hoje pode subir, amanhã pode descer. No longo prazo, tu poderás ver também isso, normalmente cresce, não há muito a dizer sobre isso. Mas tu tens um horizonte de 10, 15, 20 anos, não fazer nada também é um risco. A terceira ferramenta que tu também podes usar aqui neste caso é os certificados da Forro. Também bastante conhecidos, são produtos que o Estado português disponibiliza, pensando em quem quer um sítio relativamente seguro para pôr o seu dinheiro a render. Normalmente têm taxas quando ali à volta dos 2% brutos, mais coisa menos coisa, dependendo também sempre do momento em que estamos relativamente às taxas de juros. Portanto, tens que acompanhar para ver como é que vão estar no momento em que tu vais querer investir nos certificados da Forro. Isto significa, não é um produto para tu ficares rico, claro que ninguém enriquece com 1% ao ano, mas é muito melhor do que tu deixares o dinheiro parado a não render nada, a levar porrada de inflação a torto e direito, e da subida da comida, e da subida da renda, e disto e daquilo e do outro. Porquê é que eu gosto de pensar nos certificados da Forro? Especialmente funcionam para uma coisa muito fixe que eu gosto, que é o fundo de emergência. Objetivos de 2, 5 anos, por exemplo, juntar, por exemplo, uma entrada de uma casa, para um carro, para outro tipo de objetivo também que seja relativamente grande, uma composição de valor grande. Imagina que tens 1.000, 2.000, 3.000 euros parados na tua conta à ordem, ao fim do ano o que é que acontece? Nada. Nos certificados, pelo menos tens uma remuneração, ainda que baixa, e é um pouco mais importante, estás a separar dinheiro da tua conta do dia a dia. Outra vez, vou mencionar a mesma coisa. Isto é disciplina. Isto não é para tu veres se amanhã dá para guardar dinheiro ou então logo se vê. Isto é dizer para ti próprio, eu vou reservar o dinheiro que tenho aqui durante X tempo para este objetivo e não lhe vou tocar. Agora vamos juntar tudo num exemplo simples, que é para isto não ficar só na teoria, porque depois há uma seca. Imagina que tu vais ganhar 900 euros líquidos, primeiro tudo aplicas a tua taxa, 5%. Isto significa que no dia que cai o teu salário, 45 euros, sai automaticamente a tua conta para uma conta de investimento e poupança. Segundo ponto, aplicar a regra 2, cortar no invisível. Olhas para o mês, cortas 30 euros em encomendas, 20 euros em comida, por exemplo, café, snacks e cenas do género. De repente libertas 50 euros. Agora já não tens 45 euros para investir, tens 95 euros. O terceiro ponto é aplicar então a terceira regra que nós tínhamos aqui, que é investir no acessível. Dentro desses 95 euros, podes decidir por 30 euros num PPR, vais pensar no longo prazo e em benefícios fiscais, 40 euros num ETF, que é fracionado, ou não, pode ser um ETF que até tenha um valor de 40 euros, mas vamos olhar aqui para o fracionário. 40 euros num ETF fracionário, investir nos mercados globais num horizonte de 10, 15 ou 20 anos. 25 euros num certificado da Forro. No caso do certificado da Forro, os 20 euros que tu tens não vai dar, porque o mínimo normalmente é de 100 euros. Podes pegar nesses 25 euros e colocares numa conta em que tu tenhas liquidez para tu começar então a fazer também o teu fundo de emergência, e assim que atingires os 100 euros podes colocar depois num certificado da Forro e vais fazendo assim. Vais juntando 25 a 25, assim que chegas aos 100, certificado da Forro. Repara aqui numa coisa importante, tu não precisas ganhar mais, tu não precisas de herdar dinheiro, tu só precisas ter aqui 3 coisas: definir uma taxa, ter coragem de olhar para as despesas que tu tens e começar a cortar aquilo que é invisível, não te faz sentir quase nada, escolher produtos acessíveis e adequados para o teu nível de entrada naquele momento em termos de investimento. E se tu neste momento tu estás a pensar, eu nem sei quanto é que posso pôr, nem sei quanto é que gasto e em quê, é normal, todos passamos por isso. A maioria das pessoas nunca se sentou a fazer contas com calma, nunca olhou para as despesas que tem, nada disso. Há pessoas que não fazem ideia, quase às vezes, o que é que pagam de água e de luz. Por isso é que no Orçamento Simplificado, em 30 minutos, o e-book que eu criei, eu pego exatamente neste tipo de exemplos, mas com os números de salários reais, despesas verdadeiras, e quando é que faz sentido começares a investir sem entrares em modo de sobrevivência. Isto é autodisciplina financeira, isto não é glamour, isto não é trading em criptomoedas ou nos mercados ou em moedas reais. Não são ganhos fáceis, não são ganhos rápidos. É um sistema para todos os meses e que vais construir algo devagar, mas de forma intencional e de forma consistente. Agora deixa-me ser muito sério e direto contigo. Nada disto funciona se o teu orçamento for um caos completo. Se tu não sabes quanto é que entra, se tu não sabes quanto é que sai, para onde é que foi, o dinheiro que saiu, a taxa que tu vais criar para ti não vai funcionar. Os cortes invisíveis não vão funcionar porque tu nem sequer sabes quais é que são, porque tu estás sempre naquele modo, eu acho que deve andar ali à volta de mais ou menos é isto, e o mais ou menos é o caminho mais rápido para tu continuares preso a um sistema e não saís no mesmo sítio. Mais uma vez, é exatamente por causa disto que eu criei o e-book Orçamento Simplificado em 30 minutos. Não é mais um fecheiro de bonito Excel para acumular pó digital. É um sistema prático, pensado para a nossa realidade aqui em Portugal. Ou não, até podes aplicar
aplicar isto, se olhar assim de uma forma mais abstrata, dá para aplicar em qualquer cenário. Para tu montares um orçamento funcional em meia hora. Tão simples quanto isto. Sem categorias parvas, absurdas, sem fórmulas complicadas, sem precisares de ser geek das finanças. Okay? Isto está construído exatamente para isso. E em 30 minutos, tu ficas a saber quanto dinheiro tens verdadeiramente disponível todos os meses, quanto podes pôr na tua taxa, não é? Qual é o valor da taxa que tu podes pôr sem entrar em modo de sobrevivência, onde estão exatamente as tuas despesas invisíveis e como é que tu podes alinhar o teu orçamento com objetivos a sério, sair das dívidas, começar a investir, comprar uma casa ou simplesmente respirar. Se tu estás a ouvir este vídeo e estás a pensar, eu sei que preciso disto, mas nunca consigo pôr um orçamento em ordem, sério, o primeiro passo não é abrir uma conta numa corretora. O primeiro passo é dominares o teu orçamento. Por isso lanço-te aqui o desafio. Queres continuar mais 12 meses a dizer não sobra, faz exatamente o que tens feito até agora. Mantém, fica igualzinho como estás neste momento. Agora, se queres finalmente perceber para onde é que vai o teu dinheiro, montar um plano que funcione, mesmo que com estas rendas altas, esta inflação, clica no link que está aqui em baixo na descrição, faz download deste e-book que eu tenho aqui em baixo e em 30 minutos vais poder preencher um fecheiro de Excel com tudo isto e vais começar então a ter controle sobre as tuas finanças. Isto não é um e-book para tu leres num dia, ok? Isto é um manual para tu pegares, abrires, preencheres e saíres deste vídeo com um plano. Se levas a tua vida financeira a sério, isto é o mínimo que tu tens que fazer. Agora, para ser muito claro, nos próximos 30 dias faz estas 3 coisas. Define a tua taxa, ativa a transferência automática, nem que seja 1%, ok? Aquele 1% que a gente falou. Durante um mês, registra as tuas despesas invisíveis, corta pelo menos 50% de uma categoria e escolhe uma ferramenta para tu começares a investir. PPR, ETF fracionado, certificado de aforro e faz o teu primeiro investimento, nem que seja com 10 euros, ok? Mais uma vez, aprende, investir corre em risco. Tens aqui também muitos vídeos sobre investimento para tu começares então a tomar as tuas decisões, se vale a pena ou não começar a investir, ok? Se quiseres ir ainda mais longe, adiciona aqui o quarto passo, que é fazer o download do orçamento simplificado em 30 minutos, link na descrição e monta o teu orçamento já hoje, ok? Se fizeres isto, garanto-te uma coisa, não vais ficar rico amanhã, mas vais fazer uma coisa que a maioria das pessoas em Portugal não faz, que é assumir o controle da sua vida financeira. Isto é muito importante. Se este vídeo te impactou de alguma forma, deixa o teu like, manda-o àquela pessoa que achas que também vai beneficiar dele, ok? E diz-me aqui em baixo nos comentários qual é que vai ser a percentagem de taxa que tu vais então definir para o teu orçamento, ok? Vemos no próximo vídeo.